Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 13 de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Cibersegurança: Brasil sem estratégia está longe da soberania digital. Pesquisa do FMI sobre cibersegurança e as ameaças à estabilidade do mercado financeiro. E teste de phishing leva a melhores práticas de segurança da informação ao usuário. E eu começo com essa notícia que fala: Cibersegurança: Brasil sem estratégia está longe da soberania digital. O Brasil não possui uma estratégia unificada para a cibersegurança e é urgente que se faça um marco regulatório para consolidar uma soberania digital, sustenta estudo conduzido por pesquisadores do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Batizado de Cibersegurança, uma visão sistêmica rumo a uma proposta de marco regulatório para um Brasil digitalmente soberano, o levantamento sustenta que há vazios normativos e questiona a associação da segurança cibernética à competência militar. A cibersegurança é um assunto que afeta cada indivíduo, cada empresa e cada instituição. Apesar dos notáveis avanços dos últimos anos, o Brasil continua tendo uma abordagem extremamente compartimentada e fragmentada. Essa situação cria uma quantidade enorme de vulnerabilidades e é como comprar portas de aço deixando as janelas abertas. A preocupação com cibersegurança, educação digital e investimentos estratégicos no desenvolvimento de infraestruturas digitais nacionais deve ser central para que o Brasil se torne um país digitalmente soberano, em vez de uma colônia digital vulnerável, explica o coordenador da iniciativa, professor Luca Belli. O levantamento sugere: 1. Políticas públicas de incentivo aos diferentes atores da sociedade, públicos, privados, acadêmicos e entidades civis. 2. Estabeleça uma agência nacional de cibersegurança. E 3. Estabeleça um comitê multissetorial de cibersegurança e uma rede nacional de cibersegurança como órgãos dentro de uma estrutura da ANC, Agência Nacional de Cibersegurança, responsáveis pelo diálogo multissetorial, o desenvolvimento e a implementação de soluções de cibersegurança. O Brasil, em que pese a importância do tema para a promoção da segurança das pessoas e seus direitos como valor central, não evoluiu ainda em uma estratégia unificada adequada para solucionar o problema da segurança das infraestruturas, serviços e das pessoas no espaço digital, observa o relatório da FGV. Atualmente, o principal documento existente, a par de outros anteriores sobre o tema que podem indicar mais de 2 décadas de trabalho, é a Política Nacional de Segurança da Informação, promulgada em 2018, mas que não foi totalmente implementada. Após esse movimento, relatam os pesquisadores, o Executivo Federal apenas promulgou o Decreto 10.222 de 2020, conhecido como e-Cyber, que detalhou apenas um dos módulos acima mencionados, a segurança cibernética. Entretanto, a iniciativa tem vigência estabelecida para o quadriênio de 2020 e 2023, evidenciando a necessidade de uma renovação do quadro estratégico para a segurança cibernética no Brasil. Em 2023, adiciona os especialistas a falta de um marco de cibersegurança e soberania digital, de uma agência nacional de cibersegurança e de um sistema capaz de preservar a cibersegurança nas suas diferentes dimensões e promover a soberania digital se torna inaceitável. O relatório sugere a necessidade de construir a cibersegurança em sinergia com a luta ao cibercrime e destaca como prioridades a proteção de dados estratégicos e dados sensíveis e a educação multigeracional e conscientização em cibersegurança. Bom, acho que esse é um desafio de todo mundo. Todos os países estão revendo suas estratégias, estão revendo suas estruturas, porque, sem nenhuma exceção, todas estão sofrendo com incidentes cibernéticos e a ausência de uma cultura. Por mais que se diga que alguns países desenvolvidos pensam e têm cultura de segurança por princípio, os incidentes mostram que isso não é verdade. E visto que essa cultura ainda não existe, em grande parte do mundo, para não generalizarmos, óbvio, é importante que isso, obviamente, comece a surgir
a partir de alguns movimentos dos próprios países, dos próprios governos, a fim de mostrar, a fim de forçar que algumas situações aconteçam, como correções de vulnerabilidade, desenvolvimento pensando em segurança desde o princípio, etc. Tem uma série de coisas que precisam, obviamente, e que seria pelo menos assim, interessante, digamos assim, que realmente nascesse a partir de um movimento do próprio país. Se vai ser da forma que foi indicada na matéria, se vai ser de outras formas, sinceramente não sei. Acho que é preciso que exista essa mobilização, é preciso que isso de fato leve em considerações todas as estruturas, né, que se pense também, obviamente, em órgãos públicos e empresas privadas, etc., para tentar gerar uma inteligência, gerar movimentos, a fim de que se crie um ecossistema cada vez mais seguro. Estamos muito longe disso e muitos países também estão começando. Então, é um tema bastante importante, mas, sinceramente, eu acho que esse é um gap que praticamente todos os países têm. Vários deles, vários países, inclusive de primeiro mundo, estão se organizando, ainda estão definindo algumas coisas, forçando, criando estruturas, definindo algumas diretrizes, etc., principalmente para serviços considerados críticos. E se eles estão pensando especificamente nos serviços considerados críticos, é porque todo o restante deve se beneficiar disso ou, né, começar a ser incluído nesses movimentos, talvez a médio e longo prazo. Então percebam que ainda é algo que precisa evoluir no contexto mundial. Não é só no Brasil, entendi a matéria, concordo com alguns pontos, concordo com a necessidade, achei interessante a estratégia, porém, acho que a crítica não deveria ser bem por aí. Todos os países ainda estão pensando como evoluir esse tema. Pesquisa do FMI sobre cibersegurança e as ameaças à estabilidade do mercado financeiro. Uma pesquisa conduzida pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, que avaliou 51 países, revelou que a maioria das autoridades financeiras de economias emergentes e em desenvolvimento ainda não implementou regulações de cibersegurança para o setor financeiro. Esse cenário alarmante é evidente em 42% dos países pesquisados. Além disso, o estudo identificou que 56% dos bancos centrais ou autoridades de supervisão não possuem uma estratégia cibernética nacional, o que agrava a situação. O FMI destacou que a cibersegurança representa uma ameaça clara à estabilidade financeira. A organização alertou que as conexões financeiras e tecnológicas estreitas no setor financeiro podem facilitar a rápida disseminação de ataques, resultando em interrupções e perda de confiança generalizadas. O fundo reconheceu que as fintechs que dependem fortemente de novas tecnologias digitais podem tornar o setor financeiro mais eficiente e inclusivo, mas também mais vulnerável a riscos cibernéticos. A dependência comum de provedores de serviços significa que os ataques têm maior probabilidade de terem implicações por todo o sistema. A concentração de riscos em serviços comumente usados, incluindo computação em nuvem, serviços de segurança e operadoras de rede, podem afetar setores inteiros. As perdas financeiras podem ser significativas, avaliou o FMI. Percebem? Acabamos de falar de uma matéria que fala que o Brasil está atrás, mas esse, de novo, é um cenário mundial. Aqui a pesquisa do FMI levou em consideração vários países para apontar que essa necessidade ela é latente. Ela avaliou 51 países e diz que 42% desses, 56% na verdade, não tem supervisão, não possui uma estratégia de segurança cibernética nacional, etc. É isso. Esse é um grande desafio ainda. E claro, o setor financeiro é um setor bastante visado, mas a realidade é justamente essa, de ecossistemas distribuídos, de colaboração, de utilização de APIs para facilitar a conexão entre diferentes serviços. Entre outras coisas, o que precisa ser feito de maneira adequada, depois de se analisar e se criar uma estrutura robusta de segurança nas empresas financeiras, é olhar para os seus principais fornecedores e parceiros. É preciso estender o olhar de segurança para esses também.
Porque se eles não estiverem seguros, como bem disse a matéria, eventualmente podem ter prejuízos, podem ter serviços paralisados de setores inteiros. Então é preciso, até para que a gente pense em criar um ecossistema mais seguro, trabalhar na evolução e análise também de fornecedores e parceiros. E na última matéria de hoje, teste de phishing leva melhores práticas de segurança da informação ao usuário. Diante do cenário de expansão e aprimoramento dos golpes de phishing, empresas por todo o mundo têm investido recursos para manter os funcionários alertas para possíveis tentativas de exposição de informações críticas. Para se ter uma ideia de como essa ameaça segue como um dos principais vetores de ataque, o mais recente estudo da Proofpoint, Estado do Phish, apontou que 78% das empresas brasileiras tiveram ao menos uma experiência de ataque de phishing por e-mail bem-sucedido em 2022 e 23% sofreram perdas financeiras como resultado. O cenário exige um trabalho forte de conscientização, inclusive com treinamento anti-phishing, com simulações controladas desses golpes. Contudo, um dos passos mais importantes para que essas testagens sejam efetivas envolve convencer os outros setores, desde o comando até as categorias mais baixas, da importância da aplicação desses testes. O treinamento contra cyberataques precisa ser uma contribuição de todos para a segurança, em vez de ser apenas mais uma preocupação entre outras tantas da companhia. O líder de segurança da informação precisa explicar aos outros funcionários por que os testes são essenciais para eles e para a organização. É a oportunidade de definir o tom certo e inseri-los nas atividades. O objetivo é ajudá-los a construir memória muscular e instintos certos diante de maiores ameaças à companhia, comenta Perry Carpenter, da KnowBe4, em entrevista à Security Report. Carpenter também ressalta a participação dos boards, dos executivos, durante as simulações, tanto para se prepararem pessoalmente, sendo eles alvos altamente visados, quanto para incentivar os empregados a fazerem o mesmo. Se eles demonstrarem estar acima do treinamento, os funcionários podem se sentir em um sistema de classes no trabalho e vão perder o interesse no treinamento. Se estamos construindo uma cultura de segurança da informação, isso tem que partir de cima, disse. Além disso, o executivo ressalta que os trabalhadores precisam ser incluídos em um ambiente saudável de aprendizado, o que vai lhes permitir compreender seus erros e descobrir como agir diferente em uma próxima oportunidade. Portanto, situações vergonhosas precisam ser combatidas a todo custo pelas equipes de teste. Estamos buscando educar os usuários finais sobre como eles podem ajudar a tornar a organização mais segura. Assim, descobrimos que as organizações têm mais sucesso quando se concentram nos aspectos positivos e fazem seus empregados entenderem o objetivo do programa, ajudá-los a deixar a empresa segura, acrescenta o vice-presidente da Latam da Proofpoint, Rogério Moraes. Os planejamentos de simulação anti-phishing precisam seguir um processo básico que envolva tecnologia, transparência e muito diálogo. Especialistas apontam ser importante fazer uma testagem inicial para compreender o ambiente de maturidade da corporação. Ela servirá para perceber a maturidade dos funcionários diante de uma ameaça de phishing. Depois disso, começam os processos de simulação propriamente ditos, com as equipes de cibersegurança enviando ataques falsos aleatórios para toda a empresa. Tão logo os resultados sejam contabilizados, os CISOs poderão orientar os departamentos em atividades adicionais de preparação, além de recompensar as boas práticas aplicadas em cada caso. Na visão de Moraes, atividades de treinamento positivas e agradáveis ajudam a evitar a resistência e indiferença dos usuários. Produzem benefícios de segurança mensuráveis para a organização e capacitam os empregados a se tornar uma parte-chave da postura de segurança da organização. Em relação à frequência de testagem dos funcionários, ambos os especialistas são enfáticos a respeito. Deve-se testar o máximo de vezes possível, de forma a manter os empregados vigilantes a todas as novas formas de enganação que se inovam a cada dia. Se a empresa estiver sendo testada apenas a cada quarter ou ano, ela não será testada de verdade. Esse processo deve ser entendido como um exercício físico. Treinar frequentemente aumenta a força, a memória muscular e a resistência em situações de impacto. É isso que as equipes de segurança da informação buscam, conclui Carpenter. Esse assunto realmente é bastante importante. Vocês bem sabem, é uma coisa que eu falo de forma bastante recorrente aqui nesse quadro.
o quanto o phishing tem sido uma arma utilizada pelos criminosos. Por vezes, para se conseguir acesso, por vezes, para infectar máquinas, enfim, seja qual for o motivo, ele é um dos ataques mais utilizados e ainda faz muitas vítimas. E eu acrescento ainda um parênteses importante à matéria, que é: se as equipes de segurança forem hábeis a ponto de mostrar o valor desses testes também na vida pessoal dos seus colaboradores, porque a verdade é que as pessoas serão testadas tanto no ambiente corporativo quanto no dia a dia. Quantas pessoas já foram vítimas de golpes que começaram a partir de um phishing, por exemplo? Então é muito importante que as pessoas percebam o valor desse treinamento, entendam o benefício dela e, claro, precisa ter muito capricho, precisa ter muito cuidado do time de segurança para trazer as informações corretas, os subsídios corretos, para que todos entendam não só o quanto esse tema é importante e tem feito muitas vítimas, como eles podem identificar mensagens falsas e o que eles devem fazer frente a esse tipo de cenário. Isso é bastante importante. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótima semana a todos e até a próxima!